sanção dos Estados Unidos e preocupação em Brasília. E aí, será se vai para frente? Será se vai acontecer? Mas aí o que poucos sabem é que se isso acontecer, a sanção contra o judiciário aqui do Brasil, contra o STF e o seu ministro Alexandre de Moraes, isso pode afetar o Brasil não só no cenário político, mas também econômico. Nos últimos tempos, a possibilidade de sanções dos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal STF Alexandre de Moraes tem ganhado destaque em Brasília. E essa questão inicialmente precisa estar agora em vista como uma realidade potencial por analistas políticos e autoridades brasileiras. O analista Leonardo Barreto, da consultoria Think Policy, destacou em entrevista recente que a percepção sobre esse risco está se consolidando entre os círculos políticos da capital federal. O contexto que envolve essa situação é complexo e envolve a atuação de líderes políticos brasileiros nos Estados Unidos, especialmente do deputado Eduardo Bolsonaro. Segundo Barreto, as movimentações desses líderes não podem ser subestimadas como meras bravatas, mas sim como parte de um jogo político mais amplo. A possibilidade de sanções foi mencionada pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, que indicou que o processo de apresentação de provas está em andamento. E as declarações de Marco Rubio afetam a relação dos Estados Unidos e Brasil? As declarações de Marco Rubio sobre a grande possibilidade de sanções a Alexandre de Moraes trouxeram um novo elemento para o cenário político. Segundo o analista Leonardo Barreto, essas declarações indicam que há um processo em curso nos Estados Unidos que pode ter consequências significativas para o Brasil. A simples ameaça de aplicação de sanções pode criar um ambiente propício para a aceleração de processos políticos nos Estados Unidos, dependendo da reação do governo brasileiro. Essa situação pegou as autoridades brasileiras de surpresa e agora há um esforço para entender melhor o que está em jogo. A possibilidade de uma gestão diplomática para mitigar os impactos dessa situação ainda está sendo avaliada, mas a falta de resposta coordenada até o momento tem grandes preocupações. Como a diplomacia do Brasil reage às falas de Rubio? A diplomacia brasileira enfrenta o desafio de lidar com a narrativa que até agora tem sido unilateral nos Estados Unidos. A ausência de uma atuação mais proativa por parte do Brasil resultou em uma percepção externa que pode não refletir completamente a realidade dos fatos. O analista Leonardo Barreto alerta que essa falta de ação pode ter consequências duradouras caso seja abordada de maneira eficaz. É essencial que o Brasil busque estabelecer um diálogo construtivo com os Estados Unidos para esclarecer os pontos de vista e buscar soluções diplomáticas que evitem imposição de sanções. A situação exige uma abordagem cuidadosamente estratégica para garantir que os interesses nacionais sejam preservados. E quais as consequências a longo prazo para o Brasil? As possíveis sanções ao ministro Alexandre de Moraes podem ter implicações significativas para o Brasil, tanto no âmbito político quanto econômico. A relação entre os dois países pode ser afetada e isso pode ter reflexos em áreas como comércio e cooperação internacional. Além disso, a situação interna no Brasil pode não ser impactada dependendo de como o governo e as instituições lidam com essa questão. Num cenário de incertezas, é crucial que o Brasil adote uma postura diplomática ativa e busque soluções que minimizem os riscos de sanções. A evolução desse processo será acompanhada de perto por analistas e autoridades que buscam entender os desdobramentos e preparar respostas adequadas para proteger os interesses do país. O que você acha de toda essa situação que está acontecendo? Será se de fato, vamos ver mesmo, uma sanção dos Estados Unidos contra o judiciário aqui do Brasil? E será se isso vai para frente com o deputado Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos? Será se de fato isso vai ser batido o martelo e vai acontecer? Nós vamos ver de fato uma sanção no judiciário aqui do Brasil? Deixa aí nos seus comentários o que você acha sobre tudo isso. E até os próximos vídeos.